Oi, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o artigo de opinião. Bom, como o nome mesmo indica, dá uma dica para a gente, o artigo de opinião serve para transmitir uma opinião. Esse é o objetivo desse tipo de artigo, transmitir a opinião de alguém para outras pessoas. Para que essa pessoa consiga transmitir a sua opinião, ela precisa apresentar argumentos, fatos que auxiliem e sustentem o seu artigo. Bom, mas antes da gente se aprofundar em como funcionam os artigos de opinião, a gente precisa lembrar algumas coisas. Você sabe o que é uma opinião? Bom, quando eu dou a minha opinião sobre alguma coisa, significa que eu estou dizendo o que eu acho sobre aquilo, seja qual for o tema, uma música, um vídeo que eu assisti no YouTube. Assim, ter uma opinião é saber o que pensa com seus próprios pensamentos sobre alguma coisa. Opiniões transmitimos não apenas no nosso dia a dia, mas também em comentários na internet ou artigos em jornais, por exemplo. Além disso, você sabe o que é um argumento? Eles são muito importantes caso queiramos dar nossa opinião sobre assuntos que nos interessam. Para um artigo de opinião, os argumentos para dar base à nossa opinião são essenciais, e tais argumentos podem ser dados científicos, como estatísticas, por exemplo, ou também matérias jornalísticas comprovando fatos, enfim. Bom, vamos ver algumas características que nos ajudarão a como identificar um artigo de opinião. Sempre que você for escrever um artigo de opinião, é muito importante que você dê atenção ao planejamento, como, por exemplo, os dados e as fontes que iremos utilizar para dar base àquilo que a gente acha. Dados científicos a partir de pesquisas reais e fontes que atestem o seu valor são muito importantes dentro da formação de uma opinião. Além disso, é importante considerar também o contexto de produção, ou seja, para quem você vai dar a sua opinião, quais são as pessoas, qual o seu público e, principalmente, quais são as suas intenções ao dar esta opinião. Além disso, a preparação de argumentos é essencial dentro do nosso artigo de opinião. Isso porque são com eles que nós iremos convencer quem está lendo o nosso artigo sobre aquilo que a gente acha. Por último, e não menos importante, para que consigamos preparar os nossos argumentos, escolher os dados e as fontes que irão dar base a eles, escolhermos também a maneira como iremos apresentar a nossa opinião, nós, então, precisamos ter em mente sempre que é necessária uma postura ética em torno da apresentação da nossa opinião. Isso porque, a partir do momento que recolhemos dados e fontes para defender algo que acreditamos, estamos assumindo algo que se dispõe a convencer outra pessoa a partir daquilo que você mesmo acredita. Leremos agora um exemplo de um artigo de opinião. Aqui, o autor apresenta seus argumentos e tomou provavelmente um tempo prévio para planejar o artigo antes de escrevê-lo. Precisamos proteger as crianças do trabalho infantil. O trabalho infantil é uma gravíssima violação dos direitos humanos. A pobreza e a desigualdade social fazem com que os filhos e as filhas de famílias mais pobres tenham poucas oportunidades de escolha e desenvolvimento na infância e adolescência, ficando sujeitos a menores salários e vulneráveis a empregos em condições degradantes, perpetuando assim um círculo vicioso de pobreza. É fundamental aumentar a mobilização e atenção sobre a importância da prevenção do trabalho infantil, estabelecer programas de apoio às empresas para garantir a continuidade dos negócios, gerar oportunidades de trabalho protegido para adolescentes em idade permitida para o trabalho, combater o racismo e outras formas de preconceitos e construir um sistema de proteção social que atenda toda a população, considerando a sua grande diversidade. Por Martin Han. Bom, aqui nós temos algumas características que podem transmitir para a gente que este texto é um artigo de opinião, a começar lá pelo final, onde vemos a assinatura de quem escreveu o texto. Diferentemente de um editorial de jornal ou revista, por exemplo, onde se empenha para escrever um texto do qual transmita a opinião do jornal, um artigo de opinião possui no final o nome de quem está dando esta opinião. Logo no título, vemos o trecho "Precisamos proteger as crianças do trabalho infantil". Nesse trecho, ele está reunindo todos aqueles que se dispõem a ler a sua opinião. Ele usa aqui uma forma de discurso que visa aproximar o leitor do autor do texto.
Logo em seguida, no começo do primeiro parágrafo que eu separei para a gente, nós temos o trecho: "O trabalho infantil é uma gravíssima violação dos direitos humanos". Bom, aqui o autor não está ressaltando um dado, mas está ressaltando a ideia dos direitos humanos, algo que é extremamente importante para a nossa sociedade e, por consequência, extremamente importante também aquele que está lendo o seu texto. Esta é uma forma de criar argumentação no texto. Logo em seguida, no segundo parágrafo, o autor diz o seguinte: "É fundamental aumentar a mobilização e atenção sobre a importância da prevenção do trabalho infantil". O que ele disse aqui nesse segundo parágrafo foi, basicamente, citar uma série de ações possíveis e necessárias para combater o trabalho infantil. Ele não só apenas apresentou suas opiniões e tentou convencer o leitor, mas também tentou apresentar propostas que pudessem favorecer o seu pensamento, aquilo que ele acredita, estabelecer programas de apoio, gerar oportunidades de trabalho, enfim. Além disso, numa outra parte do texto, nós temos também dados que servem para fundamentar a opinião com mais consistência, dados científicos, dados reais, que virão para fortalecer a ideia do autor, como, por exemplo, deste trecho que eu destaquei do resto do texto. Apesar dos avanços na luta contra o trabalho infantil alcançados pelo Brasil nas últimas décadas, existiam 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos ocupados no país em 2016, segundo o PNAD contínua do IBGE. Bom, aqui nós temos um dado muito específico a respeito do Brasil e do trabalho infantil no ano de 2016. Sabemos que o número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que estavam trabalhando era de 2,4 milhões. Isso são dados que virão para fortalecer o texto. Estes dados, então, precisam de uma fonte que confirme que eles são reais, que aparece logo no final do parágrafo, segundo a PNAD do IBGE. Percebeu? Escrever um artigo de opinião vai muito além de dizer o que você acha. A gente precisa de dados que deem fortalecimento à nossa opinião, com fontes verdadeiras, com fontes reais. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje. A gente se encontra, então, numa próxima aula. Até lá e bons estudos!